Bom dia, pessoal. Bom dia, amores. Bom dia, amores. Cara, vou passar para Bom, vocês hoje. Bom dia, neguinha. Desculpa, te cortei. Alguém ia falar, eu cortei, desculpa. Eu vou falar com vocês um pouquinho vou voltar lá, cara, a explicação de figuras de linguagem, associar a redação também, perfeito? Lembrando que a prova de vocês vão ser 5 questões do livro, primeiro livro, o segundo é no quarto bimestre, e 5 questões de língua portuguesa. Show de bola? Questões ligadas ao conteúdo que nós vimos lá, que mandei para vocês lá os slides bonitinhos, que vocês podem também acompanhar no livro de vocês. Show de bola? Tranquilo, amor? Então, concordância verbal, concordância nominal, regência verbal e crase. Tá? A prova de vocês será feita hoje por mim, né? E são 5 questões de língua portuguesa e 5 questões voltadas ao livro paradidático. Coloquei no grupo para vocês lá, né? Qual é o livro? São 2 livros, o primeiro vai ser usado agora e o segundo no quarto bimestre. Perfeito? Tranquilo? Resolvi separar aqui, voltar ao conteúdo de figura de linguagem, né? E associar, né? Já que hoje tem literatura e redação, associar os dois, até porque podemos usar algumas figuras de linguagem também, né? Algumas são importantes para nós na construção de um texto objetivo. Tranquilo, galera? Show? Então, tratando-se de livro aí, tratando-se de prova, né? A prova 5 questões para didático, 5 questões, né? Que vai abordar a concordância verbal, nominal, regência verbal, nominal e crase. Show, amores? Compartilhar aqui a tela para nós começarmos. Qualquer coisa, vocês falem alguma coisa. Então, né? Figuras de linguagem, né? Que caiu uma questãozinha, quase tô vendo cair mais questões de figuras de linguagem em provas. Vestibular sempre cai. Na prova de AGS, caiu uma questãozinha, né, da mulher Tupperware. Estão querendo até anular, né? Porque podia ser metonímia também, mas eu não vejo metonímia, vejo só metáfora, mas alguns professores impetraram recurso sobre aquela questão da mulher Tupperware. Mas é importante revermos sempre figuras de linguagem, até porque não podemos associá-la também, né, ao uso, à construção textual. Perfeito? Tanto de um texto literário quanto de um texto objetivo. Algumas figuras de linguagem podem ser, sim, usadas por nós, podem, sim, nos auxiliar na hora de construirmos um texto. Não são sempre aquelas, né, de construção de sintaxe, não. As outras também podem nos ajudar bastante. Então, figuras de linguagem, meus amores, ó, são recursos dos quais dispomos, né, com o intuito de tornar a mensagem cada vez mais expressiva. Então, botei aqui, são recursos que tornam as mensagens que emitimos mais expressivas, perfeito?
Subdivide-se em, né, figuras de som, não é à toa, né? O nome, em português nunca é à toa o nome, cara. Ó, figuras de som, né? São figuras que vão ser construídas, né, com o intuito de reproduzir sons para nós. Então tem a literação, tem a assonância, tem a onomatopeia, né, que é a tentativa de reproduzir os sons, né, que a natureza produz. A literação, que é a repetição da mesma consoante com o intuito de produzir, né, um efeito sonoro. Então, né, o rato riu a roupa do rei de Roma. Tranquila. A assonância, né, que é aquela repetição da vogal, né, a literação consoante, a assonância e a vogal. Tranquilo? Vai trazer para nós um som. Por isso são figuras de som. Figuras de palavras, né? Serão colocadas evidências palavras, sejam, né, comparando uma com a outra, seja substituindo uma com outra. É o caso da metáfora, né, que é a comparação entre duas palavras, havendo entre elas relação de sentido. É o caso da metonímia, né, que eu vou substituir uma palavra por outra, né, também havendo entre elas uma relação de sentido. Eu não posso substituir uma por outra à toa, certo? Figuras de pensamento, né? Está voltando mais para a parte do pensamento realmente, né? Vocês vão ter a antítese, o paradoxo, né? O eufemismo, quando eu suavizo uma mensagem negativa, uma mensagem ruim, né? A antítese vem de antônimo, né? Eu vou colocar em evidência duas palavras opostas, né? Contrárias de significado. Perfeito, amores? E as figuras de construção ou de sintaxe são aquelas que vão nos ajudar a construirmos nosso texto, né? Sem que ele seja repetitivo, né? Vamos auxiliar, né, na construção textual, tá? Então, assim, eu vou colocar... Bom dia, professora. Bom dia, meu amor. Tudo bem, nega? Tudo. E o senhor? Bem também, graças a Deus, né? Deu uma refrescadinha, tava muito calor, né? Deu uma refrescadinha um pouquinho. Eu liguei o ar aqui, mas aqui em casa ainda tá quente, mas lá fora tá um pouquinho mais fresco, né? Tomara que não chova. Parece mais verão, né? Nem parece... Acho que estamos no inverno ainda, né? Nem parece inverno. Vamos lá, amores. Então, figuras de linguagem, figuras de som, figuras de palavras, figuras de pensamento e figuras de construção. Aqui eu coloquei no próximo slide, ó, eu coloquei 3 figuras evidências e acabei esquecendo da quarta, né? Eu queria aqui mostrar pra vocês essa divisão, né? Vocês vão ver que tá em ordem bonitinho. Eu acho que eu tirei aqui o compartilhamento. Acho que eu fiz merda. Acho não, tenho certeza. Acho que foi, né? Compartilhou aí. Deixa eu só aceitar aqui a Ana Beatriz Moraes. Então, gente, coloquei aqui, né, em evidência cada uma delas, esqueci da quarta, né? São 4, né? São quatro grupos, né? Eu coloquei só 3. Então, Fernanda acordou às 7 horas, Renata às 9 horas, né? Paula às 10h30. Alguém acordou cedo aí, ficou bolado, né? Acordou 8, aula só 8h50. Mas é bom, cara, é bom acordar mais cedo para aula, porque nosso corpo acostuma a acordar em cima da hora para fazer as coisas, é uma merda, é horrível, é horrível. Então, o Fernando acordou às 7 horas, Renata às 9, Paula às 10h30. Tá vendo aqui, ó? Aqui eu usei um recurso, né? Uma figura de construção de sintaxe, o recurso do Zeugman, né? Que é quando eu omito um termo que já foi citado anteriormente. Essa frase está mal construída, né? Aqui, na verdade, eu colocaria o ponto e vírgula ali para separar, né? Fernanda acordou às 7 horas, ponto e vírgula. Renata, vírgula, às 9 horas. Faltou também a vírgula vicária, né? Vírgula vicária é aquela que marca, né, a omissão de um termo que já foi citado anteriormente, amor. Então a frase está muito mal construída. Né? Lembrando que a ponto e a vírgula pode o quê? Ele pode nos ajudar também a auxiliar a coordenar elementos de mesma função sintática e muitas vezes eles, né, o ponto e a vírgula vai substituir na conjunção e, a conjunção aditiva. Repare que muitas vezes você pode trocar a conjunção e, né, pelo ponto e vírgula. Então, se eu falo assim, Fabiano, né, gosta de português, ponto e vírgula, né? Renata de matemática, tá vendo aqui, ó? E Renata de matemática. Eu vou substituir a conjunção e através do ponto e da vírgula. Show? Preste atenção na minha aula aqui, porque quem está tentando prestando aí concurso aí público, muitas coisas que foram faladas durante a aula caíram nas provas recentes aí, ó. Show de bola? Então fiquem atentos à aula, cara. Parece coisa boba, mas não é bobo não. Show? Tem aí, ó, tem mais concurso pela frente aí, militares. Quem gosta, quem está fazendo. Quem não está fazendo, tranquilo. Mas serve também, tá? Então aqui, ó, né, faltou a vírgula vicária que marca a omissão de um verbo que já foi citado anteriormente. Lembrando que quando a omissão for de um verbo, eu sou obrigado a colocar a vírgula vicária. Perfeito? Ó, então ali, primeira frase ali, né, número 1, eu tenho um exemplo de uma figura de construção de sintaxe famoso Zeugman, né? Perfeito? Que confunde-se às vezes com a elipse, mas vamos ver explicadinho isso hoje. Olha o 2 aqui, quando Deus fecha uma porta, ele abre uma janela, fechar e abrir, né? São colocadas em oposição duas palavras antônimas, né? Por isso, antítese, né? Vem de antônimo, né? Eu coloquei em contradição duas palavras. Antítese é isso. É colocar na mesma sentença duas palavras antagônicas, contrárias, antônimas. Perfeito? Então, tristeza não tem fim. Felicidade, sim. Né? Neste momento, os bares estão repletos de homens vazios, repletos de vazios, né? São colocados em evidência. Amor e ódio, né?
A antítese consiste em nós colocarmos na mesma sentença, no mesmo sintagma verbal, né, duas palavras que se opõem no sentido. Show? Perfeito? Isso que é, né, a antítese, vem de antônimo. É difícil para caramba gravar esses nomes, mas é importante que vocês tentem gravar ou, né, tentar, né, assimilar, né, cara, o nome à frase. Show? Lembremos então que a antítese vem de antônimo. Coloquei em oposição duas palavras. Perfeito? Palavras antônimas, palavras contrárias realmente. E aqui embaixo coloquei o quê? Um exemplo, né, de figura de palavra, ó. Lembrando que eu comparei duas palavras, né? Figuras de palavra. Não é à toa nunca, cara. Nunca é à toa. O que é dois aqui, professor, né, é figura de pensamento, né? Porque está ligado ao pensamento, né? Deus, fechar e abrir. Quando Deus fecha uma porta, abre uma janela, né? Coloquei, né, em oposição duas palavras contrárias, né? Vem o quê? Ligado ao pensamento realmente, né? Essa contradição. Perfeito de fechar e abrir. Show de bola? Tranquilo? Já aqui embaixo, né, a figura de palavra, né? Que eu botei aqui a metáfora, né? O que é metáfora, né? É a comparação entre dois elementos, a comparação implícita entre dois elementos, havendo sempre entre eles, né, uma relação de sentido. Quando nós associamos uma palavra a outra, nós não as associamos à toa. A associação feita por nós nunca vai ser à toa, cara. Então, seus olhos eram luzes brilhantes, né? Ao comparar os seus olhos com luzes brilhantes, não comparei à toa. Essa associação não foi feita por mim à toa, não. Se eu falar que o seu sorriso é uma aurora, né? Certo? Aqui, namoradinho, quer conquistar namorado no início de namoro, fala muito isso, né? Meu tempo, hoje eu não sei se nós falamos muito isso, não. Né? Então, assim, você fala frases bonitas, frases de impacto, né? Frases impactantes, né? E muitas metáforas, né? Então, seu sorriso é uma aurora, compare esse sorriso com a aurora. Comparação nunca é feita à toa. A associação feita por mim nunca é à toa. Né? Eu comparei porque ele é tão lindo quanto uma aurora. Perfeito? Lembrando que a metáfora é uma comparação implícita. Eu vou tirar o elemento comparativo. Né? Somente assim, se eu tiver dúvida se aquilo é metáfora ou não, né? Eu posso colocar o elemento comparativo. Né? Seus olhos eram tais quais luzes brilhantes. Eram como luzes brilhantes. Perfeito, amores? E não coloquei aqui, né, um exemplo, né, da figura de som, né? Eu podia colocar um exemplo da onomatopeia, que é a tentativa de nós reproduzirmos o som que a natureza produz para nós, então o miau do gato, né? O tic-tac do relógio, o boom, né? Que é a tentativa de reproduzir o som, né, da explosão. Perfeito, né? Isso, né? Esses são recursos de som, né, cara? A onomatopeia, juntamente com a literação, com a assonância e outras mais, né? São figuras de som, tá? Então são 4 grupos. Primeiro ali, ó, número 1 ali, ó, né? Figura de construção de sintaxe. Segundo grupo, figuras de pensamento. Terceiro ali, ó, figuras de palavra, né? Isso, ó, duas palavras são colocadas, né? São associadas, né? Associação nunca é feita à toa. Falei muito, né? Deixa eu virar a página. Aqui é a explicação do que eu falei lá atrás. Tranquilo? Ó, coloquei, né, as 3 figuras de linguagem. O acordar ali, ele ficou, né? Ele foi ocultado por nós através da vírgula vicária, que tinha que entrar e não entrou. Marcar a omissão desse verbo, né? Famoso zeugma. É uma figura de construção de sintaxe. No segundo exemplo, fechar e abrir são colocados em oposição. Famosa figura de pensamento. Perfeito? Aí, ao finalzinho, né? Luzes brilhantes. Seus olhos são luzes brilhantes, né? A figura de palavra nisso, são colocadas 2 palavras, né? São associadas 2 palavras, e a associação nunca é à toa, tá? Aí botei metáfora aqui, certo? Ó, figura de palavra. A figura de palavra consiste na substituição de uma palavra por outra, isto é, no emprego figurado simbólico, né? À toa que confunde-se muito a metáfora com a metonímia, né? Muito naquela questão da EGS, né? Achou que é uma metáfora, a mulher Tupperware, né? Até porque tem a explicação, né? Tem uma descrição da mulher Tupperware, assim como é descrita no dicionário, se eu não me engano, né? Mas muitos, né, especialistas acharam também que deveria, né, ocorrer uma metonímia, né? Eu substituí ali, certo? A mulher Tupperware, né? Por outro caso ali, certo? Eu não consigo ver uma metonímia não, mas muitos viram, certo? Ó, então, seja por uma relação muito próxima de contiguidade, seja por uma associação, uma comparação, né? Uma similaridade. Esses 2 conceitos básicos de contiguidade, falar devagarzinho, senão alguns não entendem aí, e até me avisaram, né, de forma até legal. Tá? Então, contiguidade, né? Essa relação de comparação ela é feita, né, por aproximação, certo? Uma relação muito próxima de contiguidade, seja por uma associação, uma comparação, uma similaridade. Esses 2 conceitos básicos, né, contiguidade e similaridade, permitem-nos conhecer 2 tipos de figuras de palavra, a metáfora e a metonímia, perfeito? A metáfora consiste em utilizar uma palavra ou uma expressão em lugar de outra, sem que haja uma relação real, mas em virtude da circunstância de que o nosso espírito as associa e depreende entre elas certas semelhanças, perfeito? É importante que notemos o quê? Que metáfora tem um caráter subjetivo e momentâneo,
Se a metáfora se cristalizar, né, se ela pegar na nossa boca, né, deixará de ser metáfora e passará a ser uma catacrese, que também é uma figura de palavra que vocês vão ver comigo daqui a pouquinho. Show? Então, catacrese, né, é a metáfora que, dado o seu uso contínuo, cristalizou-se. Eu não tenho como chamar aquilo ali, eu comparo com algo, né, e pego esse empréstimo, né, e essa comparação, essa metáfora, dado o seu uso contínuo, cristaliza-se na nossa boca, na boca, né, da sociedade, né, da sociedade linguística. Perfeito? Ó, então, botei assim, né, observe a gradação no processo metafórico abaixo, seus olhos não são como os luzes brilhantes. Aquilo que eu falei com vocês, na comparação, o símile, né, é quando eu comparo dois elementos, né, com um elemento, né, comparativo explícito na sentença, no sintagma verbal. Show? Agora, a metáfora é quando eu comparo, né, dois elementos, duas palavras, né, sem, né, retirando ali, né, a partícula comparadora, né, comparativa, perdão, a partícula comparativa, né, que vai ser a conjunção muitas vezes. Então, seus olhos são tais quais luzes brilhantes, são como luzes brilhantes. Perfeito, amores? Aí coloquei aqui outro exemplo, né? Meu pensamento é um rio subterrâneo, Fernando Pessoa. A comparação feita por ele, a associação feita por ele não foi à toa. Ele comparou o seu pensamento com o rio subterrâneo, que para ele, né, é tão profundo, né, é tão inatingível quanto o rio subterrâneo. Então, a associação feita por ele não é à toa nunca. A associação feita por nós nunca é à toa. Tranquilo? Quando comparamos duas palavras, né, nunca essa comparação é à toa. Então, minha alma é uma estrada de terra que leva a lugar nenhum. Então, uma alma muito, né, muito abandonada, muito rústica, né? Então, tá sofrida, né? Então, ela vai com essa comparação, não é feita à toa nunca, não. Então, uma estrada de terra que leva a lugar algum é, na frase, uma metáfora. Por trás do uso dessa expressão, que indica uma alma rústica e abandonada, né, e angustiadamente inútil, há uma comparação subentendida, né? Minha alma é tão rústica, cara, né, quanto uma estrada de terra que leva a lugar algum. Perfeito? Então, eu posso ali, né, colocar realmente, né, o elemento comparativo, né, e você consegue ver que há uma comparação entre dois elementos. Perfeito? Ela é tão rústica, tão inútil, tão abandonada, quanto uma estrada de terra que vai levar a lugar algum. Show? Metonímia, amores, ó, tem vários tipos de metonímia. Que mais cai em prova é a parte pelo todo ou todo pela parte. Show? Mas tem várias, ó. Eu vou trocar, né? Se a metáfora consiste na comparação de dois elementos, né? A metonímia é o quê? Consiste na substituição. É só você associar. Metáfora, comparar, né? Metonímia é substituir. Perfeito? É muito comum trocarmos o autor pela obra. Então, gosto de ler, né, Machado de Assis. Você não lê o autor, lê suas obras, mas é comum fazermos isso, né? O inventor pelo invento. Thomas Edison, né, inventou a lâmpada, né? É comum trocarmos pelo invento. Então, Edison ilumina o mundo, né? Certo? Símbolo pelo objeto simbolizado, pela coisa simbolizada, né? Não te afaste da cruz. A cruz, para nós, simboliza, né, cara, a religião. Perfeito? Ó. Lugar pelo produto do lugar. Ó. Fumei o saboroso Havana, né? Havana, em Cuba, né? Onde, né, são produzidos os melhores charutos. Perfeito? O melhor charuto de todos é produzido em Cuba. Né? O famoso charuto cubano. Nunca fumei, mas é o que falo. Certo? O lugar pelo produto do lugar. Né? Eu fumei um saboroso Havana. Perfeito? Ó. Efeito pela causa. Sócrates bebeu a morte, né? Bebeu aqui o efeito, né, pela causa. A causa foi o veneno, foi o que causou a sua morte, mas eu troquei o efeito pela causa. O efeito que trouxe o veneno, né? A morte. Tá? A causa pelo efeito. Ó, moro no campo e como do meu trabalho, né? Moro no campo e como do alimento que produzo. Beleza? Continente pelo conteúdo, né? Bebeu o cálice todo, né? Comeu 2 pratos de comida, né? Bebeu 2 copos de cerveja, né? Muito comum trocarmos o continente pelo conteúdo. Mas o que mais cai, né? Tá chegando lá, o 9, né? Instrumento pela pessoa que utiliza. Os microfones foram atrás dos jogadores, né? Os microfones ali representam para nós, né, os repórteres de campo, perfeito? Tranquilo? Então, a parte aqui, ó, o 9 aqui, ó, a parte pelo todo, o que mais cai em prova, meus amores, a parte pelo todo ou o todo pela parte. Então, várias pernas passavam apressadamente. As pernas, né, substituem para nós as pessoas. Então, é a parte do corpo por ele todo. Tranquilo? Ah, né, olha os rostos sentados ao chão, naquela, né, naquele continente africano, né, mostrava para nós, evidenciava para nós, né, a miséria alarmante naquele local. Os rostos ali, ó, substituem as pessoas, né, a parte por um todo, né, ou então um todo pela parte. Tranquilo? A cidade vai às ruas, né, cobrar seus direitos. A cidade, né, é um todo pela parte. São as pessoas que vão às ruas cobrar pelos direitos. A população vai às ruas, mesma coisa, né, é um todo pela parte. As que mais caem em prova para nós, principalmente vestibular, são esses dois casos. A parte pelo um todo, todo pela parte. Perfeito? E a Jéssica vai muito, né, figura de linguagem. Então, assim, né, acabou que cobrou só uma questão só.
Tá? Olha o 10 aí, ó. Gênero pela espécie. Os mortais pensam e sofrem nesse mundo, né? É o gênero, os mortais, né? Gênero pela espécie ali. Os homens pensam e sofrem nesse mundo. Show? Singular pelo plural também cai bastante. Ó. A mulher foi chamada para ir às ruas na luta por seus direitos. E, né, e está conseguindo devagar, né? Graças a Deus, a mulher está conseguindo, né? Alcançar. Está muito longe ainda, né? Merece muito mais, mas está conseguindo, né? Alcançar um pouquinho de igualdade em relação aos homens, né? A mulher ali, o singular pelo plural. Foi que consiga alcançar cada igualdade realmente de salário, igualdade de oportunidades, de vagas nos concursos, né? É muito menor em relação aos homens, é muito menor mesmo, né? Tomara que isso aí daqui a alguns anos não tenha mais essa diferença. Show, amores? Então a mulher, né, foi chamada para ir às ruas, ó, o singular pelo plural. Também aparece bastante em prova. Show de bola? A marca pelo produto, né? O que todo produto quer é virar uma metonímia, né? Minha filha adora Danone, ela não adora Danone, né? A marca, né, ficou no lugar do produto, né? Então, Danone não, é o iogurte, certo? Acabar a aula aqui, né? Vou fazer, né? Vou me barbear, né? Com a Gillette. Ninguém fala que vai se barbear, né? Com a lâmina de aço, né? O Gillette que eu vou pegando na boca de nós. Ninguém fala que vai arear a panela, né? Com a palha de aço, né? Vamos que arear a panela com bombril, né? A marca pegou, né? A marca pelo produto. Perfeito? Ó. A espécie pelo indivíduo. O homem foi à Lua, né? Alguns astronautas, né? Foram à Lua. Então, a espécie pelo indivíduo. Show? Para fechar aqui, é o símbolo pela coisa simbolizada. A balança penderá ou penderá, né? No Brasil, principalmente para o lado mais forte, né? Para quem tem mais condição, mais dinheiro, né? Então, a balança penderá para o teu lado. A balança é o símbolo da justiça, né? Muito advogado tatua no corpo, né? Ou a balança, ou aquela a deusa, né? Da justiça, certo? Ó. Aí vou ter assim, atualmente, né? Não se faz mais distinção entre metonímia e sinédrio, que, né? Caiu, né? Em desuso o sinédrio, que hoje é só metonímia, tranquilo? Então, substituir um termo por outro, né? Havendo entre eles relação de sentido, eu vou ter metonímia sempre, perfeito? Metonímia é o quê? Consiste na substituição. Aqui as que mais caem em prova são aquelas que eu apontei para vocês, né? A parte por um todo pela parte, o singular pelo plural. Show de bola? Catacrese, amores, ó, trata-se de uma metáfora que, dado o seu uso contínuo, cristalizou-se, né? A mais comum, né? Esse empréstimo aqui, que fica mais evidenciado para nós, o empréstimo linguístico, né, cara? É o embarcar. O embarcar vem de barco, né? Até um processo de derivação, né? Parasintético tem um barco até o C, é o radical, barco, até o C, o radical, coloquei o prefixo em e o sufixo ar ao mesmo tempo, né? Simultaneamente, para formar ali, né? Um verbo, né? Derivação parassíntese ou parasintética, perfeito? Ó, mas embarcar, cara, vem de barco, não é isso? Mas nós pegamos esse empréstimo linguístico que, dado o seu uso contínuo, cristalizou. Se tu embarcar no avião, né? Vou embarcar no metrô, vou embarcar no Uber, vou embarcar no táxi, show? Então, assim, aquele empréstimo linguístico pegou e, dado o seu uso contínuo, né, cristalizou-se, tornando-se para nós uma catacrese. Show? É igual a asa da xícara, maçã do rosto, braço da cadeira, batata da perna, né, coroa do abacaxi, pé da mesa, dente de alho, né, céu da boca. Tem vários tipos, diversos tipos de catacrese, né? Que é metáfora, esse empréstimo, né? Olhei, comparei, não tinha como chamar, né? Essa comparação, essa metáfora de uma coisa por outra, não parecia lá uma asinha da xícara lá? Então, a asa da xícara, não parece aqui a nossa panturrilha batata aqui, ó? A ponta da perna, né? Isso, o pé da mesa, né? O que inicia a mesa, né? O que sustenta a mesa, é um pé da mesa, né? Comparei com nossos pés que nos sustentam, certo? E aquilo ali, né? Aquele uso ali, né? Contínuo cristalizou-se. Tranquilo, amores? Então, isso aí, né? A catacrese também é figura de palavra. Show? Então, metáfora, metonímia e catacrese são figuras de palavra. Show? A perífrase também, ó. Traço de uma expressão que designa um ser, né? A perífrase, né? A metonímia e a catacrese são figuras de linguagem que podem ser, sim, empregadas, né? Dentro de um texto objetivo, né? A perífrase, então, né? O que é perífrase, né? Eu vou trocar, né? Eu vou trocar aquele lugar, né? Ou aquela pessoa, né? Pelo seu apelido, né? Como ela ficou conhecida, né? Ou um fato que a celebrizou, certo? Então, trata-se de uma expressão que designa um ser através de alguma de suas características ou atributos ou de um fato que o celebrizou. Estou aqui, ó, a cidade maravilhosa, né? Como ficou conhecido no Rio de Janeiro, né? A cidade maravilhosa continua atraindo visitantes do mundo todo, né? Turistas do mundo todo. Show? Quando uma perífrase, né, indica uma pessoa, recebe o nome de antonomasia. A diferença é essa, amores. A perífrase é mais para lugar, né, cara? Né? Fim de semana, né? Eu vou à Caribe Brasileira, né? Eu vou a Arraial do Cabo. É assim que é conhecida a Caribe Brasileira. Perfeito? Ó. Então, né, perífrase é mais para lugar e antonomasia, né, a pessoa. Eu vou falar que é o Pelé, né, o rei do futebol, certo? O divino mestre, né, passou a vida praticando bem, né, Jesus Cristo. O poeta dos escravos, né, vai cair lá
para mim, um tema relacionado ao racismo, né? Tá muito em voga aí o caso do Neymar também esses dias. Então, assim, é algo que não sai da mídia, né, cara? O racismo, né? Realmente é um tema que eu aposto. Por incrível que pareça, pode ser que eu esteja muito errado, mas é um tema que eu aposto, né, neste Enem, em janeiro lá, né, que é o racismo, perfeito? Pode ser que caia algo relacionado ao racismo. Eu queira apontar, né, o trecho, né, do Navio Negreiro, né, o grande, né, poema do nosso grande Castro Alves, né, representante, né, da literatura abolicionista, certo? Então ali, ó, eu vou, em vez de colocar Castro Alves, vou usar a perífrase, né, o poeta dos escravos, né, morreu muito jovem. Show de bola? Em vez de falar não é Rosa, né, vou colocar o poeta da Vila. Então, perífrase também é um recurso que pode ser, por nós, utilizado dentro de um texto objetivo, né, com o intuito de não repetir, né, de não repetir dentro dele, tá? Eu sei que é difícil gravar esses bagulhos aqui, muito difícil, né? Mas é só você lembrar que a perífrase ou antonomásia é quando, né, é o apelido realmente, como aquele lugar ficou conhecido por nós ou como aquela pessoa ficou conhecida por nós. Beleza? O Pelé, né, o rei do futebol, foi assim que ele ficou conhecido por nós. Né, o Castro Alves ficou conhecido como o quê? O poeta dos escravos, né? Porque ele representava os escravos, né? A sua poesia era totalmente abolicionista, né? Com o intuito de trazer uma crítica social da época, né? Contra a escravidão, contra, né, a vinda dos negros para cá, né, para serem escravizados. Tranquilo, amor? Ele tinha, né? A última geração do romantismo tinha essa ideia realmente, né? Esse propósito de fazer uma denúncia, denunciar as coisas de errado que aconteciam na sociedade naquela época, né? Mas, precisamente na Bahia, né, que era a nossa capital, tá? Sinestesia, né, cara? O que é sinestesia, né? Consiste em mesclarmos uma mesma expressão. O difícil é o nome, cara. O difícil é o nome, realmente, mas cai bastante. Vocês têm que entender um pouquinho isso melhor. Né? Sinestesia, vem de sinestésico. Aquele cara é muito sinestésico, quer ficar tocando, né? Consiste em mesclarmos uma mesma expressão as sensações percebidas por diferentes órgãos do sentido, não é isso? Então, um grito áspero, ó. Tá instável a minha internet. Então, um grito áspero revelava tudo o que sentia. Então, um grito, né, cara, tá ligado com a audição, né, cara? E áspero tá ligado ao tato. Então, misturei ali, né? O auditivo, né, cara, e o tátil. Perfeito? Ó. No silêncio escuro do seu quarto, aguardava os acontecimentos. Silêncio, né? Também ligado ao auditivo, né? E o escuro, né, cara, ao visual. Perfeito? Então, né, coloquei, né, mesclei duas sensações, né, percebidas por órgãos diferentes do sentido, aí eu vou ter a sinestesia. Tranquilo, amores? Show de bola? E aí, ó, figuras de pensamento. Dividi direitinho, ó. O Matheus está entrando agora. Figuras de pensamento. Né? Antítese, né? Isso, antítese, ó. Dentre as figuras de pensamento, as mais comuns são antítese, né? Vem de antônimo, é quando eu coloco, né, em evidência duas palavras que se contrastam, perfeito? Ó, consiste na utilização de dois termos que contrastam entre si. Cara, relaciona, parceiro, ó, antítese, antônimo, perfeito? Metonímia, substituição, metáfora, comparação, catacrese, metáfora que se cristalizou, né, que pegou na nossa boca, perfeito? Ó, show? Perífrase, né? Apelido, né? Apelidar, né? Assim, vai gravando assim do modo que vocês entendam, tá? Porque realmente cai muito para vocês, cara. Então, antítese, né? Isso, ó. O mito é um nada que é tudo, falando pessoa, né? Tudo e nada, né? O corpo é grande, a alma é pequena, pequena e grande, né? Quando o muro separa, uma ponte une, ó, separar e unir, desceu aos pântanos, né? Como os tapires, né? Subiu aos Andes, né? Com os condores, vendo aqui, ó, uma frase do nosso grande Castro Alves, né? Colocou aqui em evidência, né, os pássaros condores, né? Porque era conhecida assim a geração, né, a terceira geração do romantismo, né, como social ou condoeira, porque o pássaro condor, ele tinha essa missão de levar, né, de propagar, de levar a mensagem de um lugar para outro, né? E a poesia do nosso grande Castro Alves, né, a poesia da terceira geração do romantismo, ela tinha essa missão de, né, de propagar, de levar uma mensagem para todos, né, para a população. Perfeito? Ó. Então, descer aos pântanos com os tapires, né? Se eu não me engano, o tapires é um tipo de pássaro também, né? Subiu aos Andes com os condores. Show de bola? Felicidade e tristeza tomaram conta de sua alma. Felicidade e tristeza, né? Uma ideia, coloquei em evidência ali, evidenciei duas palavras antagônicas, né? Contrárias. Daí, antônimas. Por isso, antítese. Show? Antítese, antônimo. É só remeter isso, meus amores. Paradoxo, né, cara? Já, cara? 10 minutinhos já? Tá passando muito rápido.
A ideia paradoxal, né, consiste numa proposição aparentemente absurda, né? É aquela contrariedade, né, que chega a ser absurda, certo? Ó, antítese, né? Palavras contrárias de sentido. Show? Vou mesclar duas palavras contrárias, antagônicas. Paradoxo, né? Uma ideia contrária que chega a ser absurda. A contrariedade chega a ser absurda, né? A reunião, o funcionário afirmou que o operário, quanto mais trabalha, mais tem dificuldades econômicas, né? Dificuldades econômicas. Não tem como, cara, mais trabalhar, né, e ter dificuldade econômica, né? Uma coisa, né? É uma ideia que chega a ser uma contradição que chega a ser excludente. É igual aquela frase que eu sempre uso em sala de aula, né? Que muitos, não sou eu não, muitos usam, né, em prova, em sala de aula, né? Do nosso grande Luiz de Camões, né? Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, né? São palavras, né, que vão se excluir. Uma contradição absurda que chega a ser excludente. Tranquilo, amores? Foi de bola? Essa é a diferença da antítese e paradoxo. A ideia paradoxal é uma ideia que chega a ser tão contraditória, tão absurda, né? Aquela contradição que chega a ser excludente, né? Que amor é fogo que arde sem se ver, ferida que dói e não sinto, né? Com tratamento descontente, é uma coisa que vai excluir a outra, tá? Eufemismo, ó, consiste o quê? É empregarmos, né, uma expressão mais suave. É muito comum usarmos isso, né, no meio jurídico. Então, quem quer se tornar advogado vai ver muito, né, a presença, né, do eufemismo, né, em textos, né, sejam falados ou escritos. Perfeito? Ele entregou a alma a Deus, né, ao Senhor, morreu. O prefeito ficou rico por meios ilícitos, né? Ele roubou aquele safado. Mas para não falar que ele roubou, é comum que, né, nós suavizarmos aquela expressão ruim. Em vez de falar que ela é feia, né, ela, né, é desprovida de beleza, certo? Ele não mentiu, ele faltou com a verdade. Então é muito comum, né? Aqui não é uma favela, aqui é uma comunidade carente. Então, assim, são meios que nós usamos para quê? Para suavizarmos aquela expressão ruim, negativa. Não é favela, não, né? Aquilo ali é uma comunidade carente, né? Não são vagabundos, não, né? São, né, meliantes, né? Então, assim, tem várias maneiras de nós suavizarmos aquela expressão negativa, aquela expressão ruim. Perfeito, amor? Isso, né, é eufemismo, né? Também figura de pensamento, perfeito? Paradoxo, antítese, eufemismo está ligado ao quê? Está ligado ao pensamento, né? Eu vou suavizar aquela expressão ruim, né, para aquilo não torne, né, em quem esteja recebendo a mensagem, como se diz, tão agressivo, né? Aquilo torne menos agressivo para quem receba, né, a mensagem. Então, né, os policiais invadiram a comunidade carente, né, prenderam 3 meliantes, né, em vez de falar vagabundo, mesmo bandido, né? A gente é muito comum suavizarmos. Ironia, né, também, né, figura de pensamento, ó, tá ligado bem mesmo ao pensamento, né? Consiste em dizer o contrário do que se pretende dizer ou em satirizar, né, questionar certo tipo de pensamento com a intenção de ridicularizá-lo ou ainda em ressaltar algum aspecto passível de crítica, né? A ironia, né, é muito usada quando você quer criticar alguma coisa, né? Certa ironia deve ser muito bem construída para que cumpra a sua finalidade. Mal construída, né, pode passar uma ideia exatamente oposta desejada pelo emissor, né? Como você foi bem na prova, né, não tirou nem a nota mínima, parece sonhinho aquele menino, né? Briga com todos que estão por dentro, por perto. Então, assim, né, a ironia, não precisa nem explicar muito, né? Porque tem pessoas que têm essa arte muito bem apurada de ser irônico. Perfeito, amores? Então, hipérbole, ó, é a expressão intencionalmente exagerada com o intuito de realçar uma ideia, né? Então, faria isso milhões de vezes se fosse preciso. Ninguém faz nada milhões de vezes, certo? Chorei rios de lágrimas, né? Quando, né, a minha namorada terminou comigo. Ninguém chora rios de lágrimas, perfeito? Ninguém morre de amor por ninguém. Morro de amor por minha namorada, né? Por meu marido. Ninguém morre de amor por ninguém. Né? Rios te correrão dos olhos se chorares. Tá vendo aqui, ó? Eu tô, né, exagerando, né? Usando intencionalmente uma expressão exagerada, né? Algo hiperbólico, né? Hipérbole, exagero, ó. Hiperbólico, perfeito? Ó. Tranquilo, amores? Ironia, né? E hipérbole também, né? São figuras de pensamento, né? E antítese, paradoxo, ironia, certo? Eufemismo, tranquila e hipérbole. Só lembrar de hiperbólico, é exagerado, né? Algo exagerado intencionalmente, perfeito? Prosopopeia ou personificação, né? Ou também animização, é darmos características, né? Atribuirmos características humanas àquele ser que não as possui. Então, as pedras andam vagarosamente, né? Alguns alunos queriam tentar, né, anular uma questão, né, da prova da EGS, porque tinha uma frase que o autor fez isso, né? O cara tirou um trecho de um texto literário, é muito comum termos, né? Personificação, prosopopeia. Aí queriam anular a questão por conta disso, uma questão que nada a ver, comprava outra coisa ligada à sintaxe, eles queriam anular porque a frase tinha dado características humanas a um ser que não a possui. Nada a ver. Se eu peguei aquele trecho ali de um texto literário, é muito comum aparecerem figuras de linguagem próprias,
né, próprias dos textos literários. Tranquilo? Então as pedras andavam vagarosamente, né? O livro, que frase linda, né? O livro é um mundo que falam sobre o que ouve, não sabe o que guia, certo? Eu estou aqui atribuindo características humanas a um ser, né, que não as possui. Show de bola? A floresta gesticulava nervosamente diante da serra, né? O vento fazia promessas suaves a quem o escutasse. Chora violão, chora cavaco, né? Eu estou aqui atribuindo características humanas a um ser que não as possui. Show, amores? 4 minutinhos aqui, ó. Vou encerrar com vocês e volto, se não me engano, no último tempo. Eu acho que o próximo é nosso, né? Deixa eu ver aqui no horário. Eu acho que o próximo já é com vocês. Ou com o segundo ano. Acho que o próximo já é com vocês. Eu volto com vocês e depois fecho com o segundo, ou ao contrário. Deixa eu ver. É com a gente, professor. É com vocês. É com a gente, sim. Obrigado, amores. Então, eu volto daqui a pouquinho, tá? Só gravar aqui e eu já volto com vocês, tá bom? Beijo. Até. Até, neguinha.